Estão definidos os adversários do Flamengo na fase de grupos da Copa Libertadores da América, meu querido. Vamos comentar aí sobre isso, vamos falar sobre mais uma folga no Flamengo. Eu vou te contar um negócio, hein? E várias outras notícias do Mengão, meu parceiro. Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E saiu o grupo do Flamengo na Copa Libertadores da América, meu querido. E vamos lá ao grupo do Flamengo: Racing da Argentina, Aucas do Equador e Nublense do Chile. Vamos lá, vamos falar, eita, até engasguei aqui. Traçar um cenário aí. O primeiro adversário do Flamengo é o Aucas do Equador, tá? Tem altitude, 2.850 metros de altitude que o Flamengo vai enfrentar. É Quito, mesma cidade do Del Valle, mesma cidade da LDU. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Aucas, que, por exemplo, tomou de 3-0 do Independiente Del Valle, tá? Na Supercopa do Equador, né? Para quem não sabe, o Aucas foi campeão equatoriano no ano passado. Entretanto, a maioria dos seus jogadores mais técnicos foram negociados. Eu tava até lendo aqui uma sequência no tweet do Juliano Consenza e ele fala, bota aqui, ó: o Aucas tem a altitude de Quito, mas não é nem sombra do time que venceu o campeonato equatoriano do ano passado. Perdeu muitos jogadores e se reforçou pouco. Tomou de 3-0 pro Del Valle, mas tem a questão da altitude. O Vitor Pereira já jogou na altitude, sabe como é que é, e o Flamengo, essa mesma altitude, aliás, de Quito, né? E o Flamengo não foi muito bem quando jogou na altitude nesse ano. Espero, né, que o Flamengo desempenhe um futebol melhor quando for jogar na altitude, tá? Agora na Copa Libertadores da América, primeiro jogo esse, inclusive, que tá entre as finais contra o Fluminense. Então o Flamengo joga no sábado às 8h30 contra o Fluminense, e aí as datas vão se definir agora. Parece que amanhã vai jogar na terça, ou na quarta, ou na quinta, não sei. Vamos ver aí o que a Conmebol vai definir para o Flamengo. Não essa semana, na próxima semana, depois do primeiro jogo contra o Fluminense, no meio da semana, tem Flamengo na Copa Libertadores da América contra o Aucas, na altitude de 2.850 metros. Bom, tem um adversário um pouco mais indigesto, né, que é o Racing da Argentina. O Flamengo foi eliminado para o Racing em 2020 nos pênaltis, empatou em 1-1 na Argentina, empatou em 1-1 no Maracanã, né? Naquela oportunidade não havia torcida. Um fator até que eu acho que prejudicou o Flamengo no Maracanã, mas ajudou na Argentina, porque o Racing tem uma das torcidas mais apaixonadas na Argentina. O estádio Ao Cilindro fica sempre lotado, aquela torcida apoiando a equipe do Racing. O Juliano Consenza coloca aqui também que o Racing é bom ficar atento no jogador chamado Matias Rojas, tá? Que é o principal jogador do Racing, que deve sair no meio do ano sem contrato, mas pode sair antes. Tem o Carbonero, que é um ponta colombiano titular, machucou o joelho recentemente e deve ficar de fora a temporada toda. Eles perderam também o Alcaraz para a Europa e o camisa 9, o Copete, que jogou inclusive no Santos, já fez gol no Flamengo, mas foi para MLS. Trouxeram jogadores que não se firmaram ainda. O camisa 9 é o Max Romero, só fez 2 gols em 8 jogos. E também a equipe do Racing contratou o Paolo Guerreiro. Pois é, o Guerreiro, ex-jogador do Flamengo, vai jogar contra o Flamengo. Aí já entra aquela história: ih, rapaz, tem a lei do ex e coisa e tal. Mas não funcionou quando o Flamengo enfrentou o Inter, né? Enfrentou o Paulo Guerreiro nas quartas de final da Libertadores 2019. O Guerreiro não arrumou nada, ficou no bolso do Rodrigo Caio e do Pablo Mari. O Flamengo avançou naquela oportunidade, mas o Flamengo tem que ficar de olho na equipe do Racing. E aí tem a equipe, uma das mais fracas, acredito, da Libertadores, que veio do pote 4, se eu não me engano, a equipe do Nublense, tá? Do Chile. Não tem altitude,
tranquilo. Ele foi para a Libertadores como vice-campeão chileno, eles foram vice-campeões chilenos, mas perderam seus 3 principais jogadores. Os atacantes Alexander Aravena e Nicolás Guerra, e também o seu capitão Federico Mateus. Todos foram para times maiores do Chile, deve ser o saco de pancada do grupo, então o Flamengo precisa garantir esses 3 pontos lá no Chile e também dentro do Maracanã. Acredito que a disputa dessa fase de grupos vai ser entre Flamengo e Racing, que é um Racing diferente daquele de 2020, a maioria dos jogadores não está lá, são outros jogadores, mas é um adversário difícil, um adversário argentino, um adversário logisticamente falando mais acessível, porque é um voo para a Argentina, 3 horas, 2 horas e 40 de viagem, mais ou menos, você já chega na Argentina para assistir esse jogo. Então um jogo mais é uma viagem mais tranquila. Para o Chile também, 2h40, 3 horas, mais ou menos. A viagem mais complicada do Flamengo realmente é a viagem para o Equador, que é uma viagem de 5, 6 horas aí para Quito e joga na altitude, mas é bom que já joga a primeira rodada, já fica livre aí tranquilamente. O Fluminense, que é adversário do Flamengo na final do Campeonato Carioca, também vai ter uma logística mais tranquila que a do Flamengo, mas também complicada. O Fluminense enfrenta a equipe do Sporting Cristal do Peru, uma viagem para o Peru são 5 horas de voo, né? Uma viagem um pouco longa ali, mas não tem a questão da altitude. O Flamengo vai enfrentar a altitude de 2.850 metros lá no Equador, em Quito. Então o Vitor Pereira, vamos ver o que ele vai aprontar. Vai botar reserva na Libertadores por causa de estadual, vai botar titular lá, titular aqui, vai botar misto lá, titular aqui. Vamos ver como o técnico português do Flamengo, Vitor Pereira, vai se sair em relação a isso. Vale lembrar que o Vitor Pereira na fase de grupos pelo Corinthians não foi tão bem, foi segundo colocado e acabou enfrentando o primeiro, não lembro, mas acabou pegando Boca nas oitavas, por isso que eu tô falando que foi segundo. E aliás, o Boca era do mesmo grupo que o Corinthians, né? E enfrentou nas oitavas de novo, mas passou, pegou o Flamengo, foi eliminado, tomou um pé na bunda, tá? Gente, o negócio é o seguinte, a final da Libertadores 2023 é no Maracanã. Imagina o Flamengo campeão da Libertadores dentro do Maracanã. Tetracampeão dentro do Maracanã. Então, dirigentes do Flamengo, senhor Marcos Braz, senhor Bruno Spillero, é uma das... Assim como era 2020, 2023 é uma das Libertadores mais importantes da história do clube. Até mais importante que era chegar na final da Libertadores 2020. Porque agora tem torcida. O torcedor rubro-negro merece viver isso. Pela primeira vez, pode-se ter um brasileiro tetracampeão da Libertadores. E vocês precisam botar a mão na consciência que o torcedor rubro-negro viver isso vai ser algo histórico, vai ser algo memorável, vai ser algo jamais esquecido, como foi 19, 22, mas imagina esse cenário. Então, gente, vamos jogar, vamos correr. Vitor Pereira, para de fazer burrada, a final é no Maracanã com torcida. Com torcida, a nação vai estar em peso. Vambora, gente, vamos ganhar esse negócio, gente. É a única coisa que eu peço para vocês, tá? Gente, é o seguinte, só para complementar as notícias do Flamengo aí, o jornalista Breler Pires, da ESPN, fez uma acusação gravíssima, né, ao Flamengo. Ele tuitou aqui, ó, querendo dizer lá da questão do Internacional e acabou extrapolando, tá aqui. Já mataram 10 crianças, até pesado falar isso, já mataram 10 crianças no CT, já usaram crianças como escudo em ato golpista, já teve até presidente dizendo que pintou um clima com uma criança. Ninguém foi responsabilizado ou punido.
ajuda a explicar o torcedor invadindo o campo e partindo pra briga com a criança de colo. Gente, pra que ele vai falar da questão do Inter? Ele tem que envolver o acidente no CT. Será que já não é demais a dor que essas famílias sentem até hoje para vir um jornalista e falar que o Flamengo matou? O Rodrigo Dunch de Abranches se manifestou, né? O paparazzo, o meu amigo Gabriel, marcou ele na postagem. O Dunch, que é VP geral e jurídico do Flamengo, escreveu: o presidente Landim me chamou lá do Paraguai e pediu que o jurídico tomasse providências em relação a essa afirmação. E isso está sendo feito. É isso. Esse tipo de gente tem que ser processado. Porque não, é um absurdo isso. É um absurdo as pessoas usarem dessa tragédia. E tá certo o Rodrigo Dunch. Gente, o Marcos Braz, em entrevista à ESPN, falou que a data FIFA está sendo favorável ao Flamengo porque dá tempo do Flamengo treinar. Mas o que não dá para entender, senhor Marcos Braz, esse tempo do Flamengo treinar, o festival de folgas que você está distribuindo. Foram 3 folgas que esses jogadores tiveram seguidas na semana passada. Segunda, terça, quarta. Domingo, segunda, terça, quarta. Domingo, segunda, terça. Domingo, segunda. Aliás, segunda, terça, quarta. E agora, hoje, não teve treino do Flamengo. Mais uma vez, folga para os jogadores do Flamengo. E amanhã vai ter treino no CT, inclusive com a abertura à imprensa por 15 minutos. E vai ter imagem aqui do canal Pedrão, do Canal 2, aliás, para mostrar para vocês. É uma vergonha isso, é um absurdo isso. Folga. Tá bom, eu quero ver no sábado. Quero ver no sábado como é que vai ficar essa situação. Se ganhar, cala minha boca. Se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like, tamo junto. Deixa aí o que você achou do grupo do Flamengo, beleza? Tamo junto, saudações Bruneiro.